Olá, bem-vindos a mais uma exploração de conhecimento. Eu sou a Ana E eu sou o André. e hoje a gente vai analisar um elemento que está em todo lugar, mas é super multifacetado: o sal. A nossa fonte para essa conversa é um artigo do editorial Quantum Docs. Isso aí. É um artigo bem interessante que convida a gente a olhar para o sal assim para muito além do saleiro, né? Ele explora desde a função biológica, que é essencial, até umas conexões que o material descreve como espirituais. Hum. Vamos investigar o que torna essa substância tão fundamental, pelo menos segundo essa perspectiva do artigo? Certo, certo. Então vamos começar pelo básico que o material traz, né? Historicamente, o cloreto de sódio, que é o sal comum, teve um valor, nossa, imenso. Gigante. Não só para conservar alimentos, né, numa época sem geladeira, imagina, mas até como forma de pagamento. Exato. A palavra salário, como o texto lembra, vem do latim salarium, era o pagamento em sal para os soldados romanos. Bem curioso isso. Muito. E, bom, do ponto de vista biológico, a importância é inquestionável. É crucial para regular os fluidos do corpo, para transmitir impulsos nervosos, tipo como nossos neurônios conversam, e para as contrações musculares também. Uhum. Mas tem um ponto que o artigo da Quantum Docs bate bastante na tecla: o papel do sal na hidratação celular. Ele descreve o sal quase como uma chave, sabe? Que permite a água entrar de verdade nas células para nutrir. Ah, interessante essa ideia da chave. É, sem a quantidade certa de sal, essa hidratação mais profunda, digamos assim, não aconteceria como deveria. Faz sentido. E é interessante como essa função vital coexiste com tanta história, tanto simbolismo, né? O artigo menciona umas curiosidades também, tipo, o sal não ser só branco. Pois é, O sal rosa do Himalaia, por exemplo, ele ganha aquela cor por causa de minerais como o ferro. E também citam os usos bem antigos, além da conservação, tipo em práticas medievais para proteção contra o mal, essas coisas. sim. E cientificamente falando, a base para muitas dessas funções, inclusive as biológicas, é que quando você dissolve o sal em água, ele se quebra em íons. Certo, as partículas carregadas. Exato, sódio e cloreto. São esses íons que deixam a água conduzir eletricidade, um fenômeno essencial para a comunicação neural que eu comentei. Uhum. E claro, o texto também lembra daquelas propriedades mais conhecidas, né? O uso em banho para aliviar dor muscular, que o pessoal atribui à capacidade de reduzir inflamação, relaxar os músculos. Pois é. E talvez seja aí nessa coisa dos íons, né, da eletricidade, que o material da Quantum Docs faz uma ponte para um território, bom, mais sutil, digamos. Exatamente. O artigo entra numa dimensão que ele descreve como espiritual do sal. Menciona especificamente o sal grosso e, olha só, atribui a ele uma frequência vibracional de 700 terahertz. 700 terahertz. É uma afirmação bem específica mesmo. É, dentro da visão do artigo, essa frequência seria um sinal da alta energia dele, de uma conexão com o divino associada à cor violeta. É bem particular essa colocação. Sim, chama atenção essa mistura, né, de uma terminologia que parece científica, tipo terahertz, que é a unidade de frequência, com conceitos mais espirituais. Uhum. E o artigo explora bastante o uso histórico do sal em rituais. Purificação, proteção. A crença central ali que o texto apresenta é que o sal teria a capacidade de absorver energias negativas. Ah, a famosa limpeza energética. Isso. E cita práticas comuns em várias vertentes espirituais. Espalhar sal grosso nos cantos da casa, usar em banhos para limpar a aura, que algumas tradições descrevem como um campo de energia em volta do corpo. O material até detalha uns métodos, né? Os banhos de sal, não só para essa limpeza energética, mas para aliviar estresse. Colocar a pedra de sal na cabeceira para supostamente absorver energias ruins durante o sono. Sim, tem isso também. E até usem oferendas ou rituais mais intensos, como os de exorcismo, onde acreditam que ele afastaria influências negativas. Simbolicamente, ele representa pureza, preservação. Daí a expressão sal da terra, imagino. É. O que eu acho particularmente interessante na abordagem do artigo é justamente essa tentativa de conectar o físico, por exemplo, a estrutura cristalina do Sol, que é cúbica, associada à ideia de estabilidade, com o metafísico. Mas é importante notar, o próprio texto da Quantum Docs faz um alerta, pede um uso consciente. Ah, bom saber. É,
Menciona possíveis efeitos colaterais, tipo a pele ficar ressecada com banhos de sal muito frequentes ou muito concentrados. E também levanta a questão do impacto ambiental, né? Descartar grandes quantidades de sal desses rituais pode não ser legal para o meio ambiente. Certo, então, juntando todas essas peças que o material da Quantum Docs trouxe, o que a gente tem? O sal aparece como um exemplo assim, muito claro de como um item super comum do dia a dia pode carregar camadas e camadas de significado. Exatamente. Desde a química essencial para a vida até simbolismos e usos espirituais complexos que estão aí há séculos. Perfeito. É uma jornada que, segundo o que está ali no artigo, vai do tempero na comida até a engrenagem complexa das nossas células e daí para práticas ancestrais que buscam equilíbrio e proteção. Funciona como um lembrete, né? De que mesmo as coisas mais simples podem ter várias dimensões, histórias muito ricas para contar, e talvez isso leve a gente a pensar Sim. que outros elementos familiares do nosso redor escondem profundidades parecidas que a gente geralmente ignora, né? Fica a reflexão. Uma excelente questão para a gente continuar pensando, com certeza. Bom, agradecemos a todos pela audiência e pela conexão aqui nesta análise. Para continuar acompanhando o nosso trabalho e explorar mais temas como este, sigam a Quantum Docs nas redes sociais, @Quantum Docs. Isso, visitem também o site de estudos e pesquisas em estudos.quantumdocs.space e o portal quantumdocs.space para encontrar mais conteúdo e É informações. isso. Até a nossa próxima exploração.